golaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, hoje pela manhã cedinho tivemos a semifinal do Mundialito de Beach Soccer e infelizmente o Vasco perdeu por 4-3 pro Lokomotiv Moscou, que inclusive é o time que joga em casa e era o favorito para a competição. Tinham vários jogadores ali muito renomados de Beach Soccer. O Vasco fez um jogo muito duro e foi considerada já a final antecipada desse jogo entre Vasco e Lokomotiv. O Vasco acabou dando mole, faltando 1 minuto e 40 segundos para acabar o jogo. O nosso camisa 10 foi recuar a bola para o goleiro, teve o passe interceptado e aí o jogador russo empurrou a bola para o gol já vazio. Mas infelizmente perdeu por 4-3 e agora de tarde disputou o terceiro lugar, deu uma sonora goleada aí por 10-6 no Dinamo Minsk e ficou na terceira colocação do Mundialito de Beach Soccer. Parabenizar todos os atletas aqui que sempre representam e honram demais a nossa Cruz de Malta. A gente sabe que o nosso futebol de praia quase não tem investimento, para dizer que não tem investimento algum, inclusive para a galera poder viajar para disputar o Mundial. A torcida do Vasco se mobilizou e fez uma campanha do Pix aí, vários torcedores ajudaram, a própria Força Jovem com que sobrou da arrecadação da Rua de Fogo lá ajudou também, e aí algumas empresas de vascaínos ali se colocaram à disposição para ajudar também e estamparam a marca no Mundialito. Então vi de toda essa situação, o Vasco foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e foi jogar o Mundial nessas condições. Então vamos parabenizar os nossos atletas, motivo de muito orgulho ser terceiro colocado no Mundial de Clubes. Então parabéns a todos os nossos atletas, para mim representaram demais a nossa Cruz de Malta. Bom, galera, tem uma notícia boa. Agora vamos falar de público para o jogo entre Vasco e CSA. Vou colocar para vocês na tela informação divulgada pelo nosso companheiro Wellington Campos da Super Rádio Tupi. Agora à tarde a prefeitura decretou que está liberado 100% de público nos estádios. Maracanã, que tem capacidade ali para perto de 70 mil pessoas, pode vender todos os ingressos. São Januário, que tem capacidade ali de 20, 22 mil pessoas, pode vender todos os ingressos. Engenhão, que é 40, 45 mil, também. E a situação é a seguinte, o Vasco acabou de aumentar a carga, inicialmente eram 9.500 ingressos colocados à venda, e o Vasco aumentou a carga para 15 mil. Pô, Dieguinho, mas não cabe 20, 22 mil, porque só 15? O Vasco está fazendo algumas obras dentro de São Januário e por isso não está podendo colocar a capacidade máxima de ingressos. Então, por isso, o Vasco aumentou a carga de 9.500 para 15 mil, gerando aí 5.500 novos lugares em São Januário. Corre, faz logo o seu check-in para você não perder a partida. São 10 mil ingressos ali na arquibancada e 5 mil ingressos nas sociais. Então, a galera já comprou aí mais de 5.700 ingressos na parcial que o Vasco divulgou. O jogo é sexta-feira e acredito que talvez até amanhã já tenha lotado os ingressos, principalmente ali da arquibancada. Então, boa sorte aí para a rapaziada que acompanha o ingresso e, se Deus quiser, o Gigantão da Colina vai vencer esse jogo e ficar a 3 pontos do G4. Bom, o nosso volante Andrei deu uma entrevista coletiva na Vasco TV após o treino hoje da manhã. Eu vou trazer para vocês aqui algumas falas importantes do Andrei, como por exemplo, posição preferida dele de jogar em campo e também sobre renovação contratual. Mas antes, se liga, o Vasco está na segunda divisão, passa um momento delicado e olha quem chegou para dar uma força para o nosso gigantão, a Forte Aliança, que é patrocinadora oficial do Vascão, chegou nesse momento de dificuldade e acreditou na gente. E eu vou falar para vocês aí do que é a Forte Aliança. Muita gente ainda não sabe que a empresa é uma das maiores associações de benefícios, tanto de proteção veicular como também de proteção residencial, além de ter clube de vantagem. E olha que bacana, se associando à Forte Aliança, além de você ter um serviço de qualidade para proteger o seu patrimônio, você também pode ajudar o Vascão. As adesões normalmente são cobradas aí na casa de R$300. A Forte Aliança reduziu para R$100 e cada adesão que é feita à Forte Aliança, esse dinheiro não vai para a Forte Aliança, vai direto para os cofres do Vasco. Se 10 mil vascaínos se associarem à Forte Aliança, o Vasco só nessa brincadeira aí ganha R$1 milhão e
assim sucessivamente, fora o valor do patrocínio que eles já pagam pro Vascão. Então você ganha, o Vasco ganha, todo mundo sai ganhando. Eu já sou um associado da Forte Aliança, o meu patrimônio está protegido com eles. E você? O link da Forte Aliança está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, eu vou deixar com vocês agora o Andrei comentando essa situação e qual função ele prefere jogar. Ele subiu ao time profissional jogando como segundo volante, mas acho que talvez o momento que ele mais se destacou foi jogando como primeiro volante nas mãos de Abel Braga. Teve um bom momento também no Brasileiro ali de 2018, que ele estava chutando tudo de fora da área e acertando tudo. No outro ano, ficou um pouco perninha ali e o futebol dele começou a cair. Ele mesmo já falou disso, teve uma polêmica ali com o Alberto Valentim. E o Andrei vai comentar essas duas situações. Prefere jogar de primeiro, prefere jogar de segundo e também como é que fica o encaixe quando joga ele e o Bruno Gomes. Porque o Bruno Gomes tem características de primeiro volante, chegou a jogar mais avançado na mão do Lisca como segundo e o Andrei era segundo, vinha jogando como primeiro. Qual é a orientação do Diniz para quando joga os dois juntos e qual função ele prefere mais fazer? Em questão de posição de primeiro ou de segundo, eu gosto de jogar nas duas posições. Eu sempre, na base eu sempre joguei assim do meio para frente, como também já joguei do meio para trás. Então as duas funções, é claro que tá perto do gol, tá fazendo gol, eu gosto mais. Mas independente da posição que eu tiver, atrás ou na frente, eu estou aqui para ajudar o Vasco. E o professor, na verdade, ele corrigiu alguns posicionamentos nossos que a gente fazia errado. Ele nos ajudou a evoluir, é o que ele fala bastante para a gente, que independente da situação ele vai fazer nós jogadores crescermos, e ele tem feito isso, graças a Deus eu estou evoluindo e agora com mais tempo de trabalho, melhor também depois da lesão, espero evoluir ainda mais e ajudar o Vasco no acesso. Como eu disse, eu gosto de jogar nas duas posições, eu fui acostumado a jogar de segundo na base, aí depois que eu cheguei aqui no profissional joguei um pouco de primeiro, na verdade no final dos juniores eu joguei também um pouco de primeiro. Como você disse, um dos grandes destaques meu aqui no profissional foi com o Abel jogando de primeiro, tendo mais essa saída de três, porque assim, eu me sentia à vontade jogando ali, mas independente da função de primeiro ou de segundo, eu acho que eu tenho que estar disposto a ajudar o Vasco da melhor forma possível e eu tenho que me adaptar nas duas posições também o mais rápido possível. É claro que a gente tem preferências, no momento... Assim, eu tenho me destacado melhor jogando um pouco mais atrás, mas jogando de segundo eu também sei, e da forma que o professor Diniz joga, não tem assim especificamente um primeiro ou um segundo. Eu e o Bruno pode revezar, ele sempre fala que quem tiver aqui de primeiro faz o primeiro, quem tiver ali na frente faz o segundo, então assim é uma forma assim, também mais tranquila para mim, para o Bruno, porque a gente acaba jogando nas duas posições e ficando mais à vontade dentro de campo. E isso facilita para mim e facilita para ele também. Bom, galera, e para finalizar, o Andrei tem contrato com o Vasco apenas dia 31 de dezembro e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe desde o mês de julho. O nome dele já foi ligado ao Santos e algumas outras equipes. O nome do Andrei já foi ventilado algumas vezes também no futebol turco e no futebol italiano. O próprio Alexandre Pássaro já falou que tem intenção de renovar o contrato do jogador, mas dependeria muito do Vasco retornar à Série A. O Andrei já tem um salário alto hoje no Vasco e o Vasco estuda a melhor das possibilidades para não perder o jogador. O Andrei também vem com a imagem muito arranhada aí com a torcida do Vasco, oscila muito quando parece que vai engrenar, depois ele cai de rendimento. A diretoria queria sentir também um pouco desse momento do Andrei para poder saber se renova ou não o contrato do jogador. E lembrando que o Andrei sempre foi considerado uma grande promessa do Vasco e mesmo que talvez não tenha sido tudo aquilo que se imaginava, é um jogador, na minha opinião, útil. É um jogador interessante para ser no elenco. Na minha visão, o Vasco tem que renovar com o Andrei ou para continuar o utilizando ou pelo menos para logo mais à frente vendê-lo, porque o Vasco está com o Andrei desde os 9, 10 anos de idade dele e agora simplesmente perdeu o jogador, investindo nele durante todos esses anos, para perder de mão beijada, eu não sou a favor. Vou deixar com vocês o Andrei comentando sobre essa situação dele de renovação contratual, se ele já sentou com a diretoria para renovar e também se ele quer ficar no Vasco para a temporada de 2022. Sempre deixei claro a minha vontade, o meu desejo, mas primeiro eu estou focado em colocar o Vasco na Série A. A gente tem 7 jogos aí, 7 decisões. Essa parte assim de contrato, os meus agentes estão conversando junto com o Pássaro e com a diretoria para resolver o que vai ser melhor para mim e para o Vasco. Eu tenho certeza que eles chegarão num acordo, ou então
decidirão o que for melhor para mim, o que for melhor para o Vasco. E a minha vontade, como eu disse, eu sempre deixei claro, todos sabem do meu carinho pelo Vasco, do meu desejo, e eu vou trabalhar firme até o final, porque eu acho que é um dever nosso colocar o Vasco na Série A, e meu pensamento está somente nisso. Eu acho que essa parte de renovação, de contrato, eu não tenho pensado nisso, confesso para ti. Vou esperar acabar essa Série B para resolver o que é melhor para mim, o que é melhor para o Vasco, e tomar essa decisão depois que a gente, graças a Deus, estiver na Série A. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais à noite o Dieguinho chega com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó. Dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que eu vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. É qualquer momento que volta, nós estamos juntos. Valeu! Fui!